dificuldade em em nos aliarmos com eles, com o Estado, na medida em que o Estado tem tem os recursos financeiros, em muitos casos, mas não tem nem a disposição e nem o know-how que a gente tem. Então não há nenhuma ilegitimidade em se aliar, em se associar ao Estado, claro, dentro dos nossos padrões de ética. E, aliás, é inclusive desejável que isso aconteça, porque, afinal de contas, o dinheiro que o Estado detém é nosso, justamente para aquele trabalho, para aquele tipo de intervenção social, intervenção econômica. Então não há nenhum problema. Só precisa haver esse cuidado ético e tal, mas fora disso, de fato, nós estamos, quando entramos nessa área de intervenção socioeconômica, nós estamos fazendo o papel do Estado, estamos suprindo a população na falta da efetividade do Estado. Talvez colocar só algumas coisas dessa participação evangélica brasileira com o Estado. Ela foi sempre inicialmente uma atitude de denúncia, porque o outro grupo majoritário, o catolicismo, se aproveitava dessa relação com o Estado, e a igreja evangélica sempre reclamando. E quando a igreja evangélica, em geral, acho que tem vários lugares onde as pessoas cumprem bem isso que o pastor Evaldo está falando, da ética e tudo, né? O pessoal aproximou-se muito para tirar proveito do Estado. Essa relação igreja-Estado, né, onde você começa a deixar, usando aí a linguagem daquele escritor de sociologia, não é minha área, mas li uma vez sobre isso, né, o Bourdieu, quando ele fala da denominação que começa a se transformar em igreja por conta dessa relação com o Estado. Aí ele fala isso da igreja romana, da igreja da Alemanha, da igreja da Inglaterra, e fala que a igreja calvinista vai tentando fazer isso a partir também da sua experiência na Holanda. Estou citando isso só para a gente entender o seguinte: nessa linguagem, nesse tipo de conotação que ele dá, no Brasil, quem está indo nessa direção é a universal do reino de Deus. Ou seja, usando essa nomenclatura ou essa categoria que ele utiliza, porque ela está tentando ser igreja atrelada ao Estado, ou que se protege a partir do Estado, ou que vive a partir do Estado. Então, nesse sentido, acho que a gente percebe um cenário evangélico nessa direção, e não a participação para servir à sociedade. É uma linguagem do Paul Fresco, quando ele diz que a participação, ele usa o termo encarnacional. Deveria ser uma participação encarnacional no sentido de servir à sociedade. Então seria a vinculação, uma aproximação, uma co-beligerância, que é também um termo mais do John Stott, co-beligerância, uma caminhada enquanto possível para transformar a sociedade, e fazer isso a partir de que acordos você pode, ou que coisas você pode ter naquele momento, ter os momentos de dizer ou não, porque você vai a partir de uma plataforma e não a partir dos interesses do Estado, a não ser que sejam os interesses do Estado para beneficiar a sociedade, que esse é o papel do Estado. Isso pode ser feito, por exemplo, no caso da Visão Mundial, em instâncias menores, né, com a participação em conselhos, Conselho de Defesa de Criança e Adolescente, Conselho de Educação, ou com pessoas da Visão Mundial, ou com parceiros da própria instituição, animando e treinando as pessoas a participarem nesses conselhos que são representativos e que podem decidir, inclusive, sobre orçamento, decidir sobre para onde que as verbas vão. Vocês devem entender muito bem disso. Acho que, nesse sentido, nós deveríamos também capacitar um pouco mais as nossas lideranças nas igrejas locais e incentivar a pessoas de certas áreas
a se envolverem mais nesses conselhos, né? O pessoal de pedagogia e outros nos conselhos de educação, conselhos de saúde, por aí vai, tanto nos municípios quanto nas cidades mais interioranas, quanto nas capitais. Eu acho que essa é uma participação que eu sinto muita falta da Igreja Evangélica Brasileira. Acho que alguns sinais, em alguns lugares, o pessoal da Igreja Católica, eles têm suas pastorais e eles estrategicamente colocam pessoas bem treinadas e capacitadas que furam esses espaços, né? Que interferem politicamente mesmo, fazem questão de ter gente ali mapeando onde é que não tem para colocar. E eu acho que nós não tivemos ainda esse aprendizado e esse exercício de participação política em várias dessas áreas. Se tem alguém aqui das grandes metrópoles, tipo Petrolina, Feira de Santana, Patos, ou estou falando mais da região que eu conheço, né? E das cidades que são mentoras da indústria do turismo, eu acho que, por exemplo, participar politicamente nos conselhos ou nos grupos que são organizados para combate à exploração infanto-juvenil, eu acho que não tem que ter evangélico nesse negócio para valer, né? As CPIs que às vezes estão acontecendo numa dessas cidades, a gente tem que estar ali de olho, né? E participando, inclusive. Então, por exemplo, o documento da CPI que foi feito pela Câmara de Fortaleza, nós que publicamos, nós da Visão Mundial que publicamos o documento, porque os caras fizeram a CPI e esconderam o documento. Então nós fizemos uma publicação e distribuímos, né, com igrejas, com outras pessoas. Então acho que há várias iniciativas que todos nós poderíamos ir tomando. Boa tarde, irmãos. Dentro desta ótica que foi colocada pelo pastor, eu perguntaria, é o papel da igreja, ou diríamos que é o papel extra da igreja? O papel da igreja, quanto corpo de Cristo vivo, aqui que está para fazer missões, ganhar as almas, enfim, é um papel extra esse de participação nessas manifestações tipo CPIs ou outras organizações? E que a igreja então faria se representada ali, ou está também dentro da visão da participação da igreja, quando a gente fala participação da igreja, Estado e igreja. Obrigado. Se a gente pega o conceito de salvação, por isso que perguntei porque ele pegou se nós pegamos o conceito de salvação como nós vimos ontem, e se pegamos parte do que o pastor Sérgio falou hoje, então salvação é muito mais abrangente, quer dizer, ou seja, nós temos que salvar o espaço ecológico para esses indivíduos viverem bem. Nós temos que salvar as adolescentes e crianças dessa exploração, que vem como consequência da indústria do turismo, por exemplo. Então, nesse sentido, eu diria que é papel, ou seja, o papel da igreja é sinalizar a presença de Deus na sociedade. E vamos sinalizar com a nossa vida, sinalizar com a justiça que é inerente à igreja. Eu, quando leio o Apocalipse, eu percebo que o papel da igreja é mais na praça do que no templo. Diz assim, eu não vi nela templo nenhum, mas vi uma praça. E aí, assim, é papel dessa nova sociedade estar numa praça com rio cristalino, com árvores que dá fruto o tempo todo. É um negócio todo chique demais, né? Aquele negócio da Apocalipse é muito chique, muito bonito, né? E eu gosto da ideia da praça, né? Então, pensando que esse espaço da praça é o espaço do lazer, é na praça que você pode perceber, pelo menos assim, do ponto de vista da arquitetura, você pode perceber os sinais da antivida ou de uma boa vida na cidade. Não tem jeito, eu fiquei encantado com esse local que nós estamos, dando umas caminhadas por aí tentei conversar assim com vendedores, pessoas que estão por ali, e comecei a olhar algumas casas, elas não têm uma única casa numa esquina que eu vi que tinha cerca elétrica, então me parece uma cidade muito tranquila, muito segura, e eu gostaria de morar numa praça, num local assim, não precisava ser casa chique, mas um local onde eu pudesse ver as crianças nas ruas, como elas estavam ontem aí, com a maior tranquilidade. Então, eu diria que esse é um papel do Estado. Quando o Estado não cumpre esse papel, a igreja tem que sinalizar e sonhar com essa praça, com os rios cristalinos e com esse sonho do João, né? Acho que o sonho do João é um sonho que Deus vai fazer. Mas enquanto ele não faz, ele oferece para a gente a maquete para a gente ir construindo aqui. Então, enquanto essa nova sociedade não chega, a gente olha para ela e diz, puxa vida, eu queria um pedacinho dela para cá.
e começa a construir. Quem que deveria fazer isso? O cidadão do reino, o homem e a mulher desse reino. Esses homens e mulheres têm como papel prioritário sinalizar a vida de nosso Deus na terra. Se vai ter que fazer isso montado num jegue, nascendo numa manjedoura, acho que são figuras assim na Bíblia que mostram sempre a denúncia do palácio. Então, quando Jesus diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, presumo que ele está dizendo uma coisa que às vezes nós não percebemos. Não dê a César o que é de Deus. Se as oferendas e os impostos e as coisas que eles pagavam era para Jerusalém, eles não tinham por que mandar isso para o Império Romano. Então, o que é que Jesus está falando? Jesus está falando de uma coisa, ele está, em utilizando essa confrontação com a economia, ele está se posicionando politicamente. Aliás, foi por isso que eu acredito que Jesus foi crucificado, foi porque ele mexeu com a política e mexeu com a religião da época. Os sacerdotes e os políticos julgaram Jesus. Ninguém me parece ser morto porque faz milagre. O cara é morto quando dizem que ele é o Quírios. Ele é maior do que César.